Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Agora, final de ano, todo mundo já querendo desacelerar, desestressar, mas é importante a gente trazer alguns assuntos que vão começar no ano de 2026 para que você já vá pelo menos pensando em como fazer, quais são as providências que vocês empreendedores precisam ter para que a gente possa cumprir alguns regramentos. Falaremos da reforma tributária. Ouviu-se muito nesse tempo todo, aprova isso, muda aquilo, sobe imposto, abaixa imposto, muda o nome. É uma saladinha de informações, né? Todos nós temos ainda muitas dúvidas e, portanto, esse é um tema extremamente importante para você saber se organizar dentro da sua empresa, dentro da sua estrutura, quais são as providências junto ao seu contador, enfim, toda a estrutura tributária que rodeia as empresas e todos vocês, nossos telespectadores. E para isso, hoje nós vamos ter dois convidados. No primeiro bloco, nós vamos conversar com o Dr. Paulo Henrique Oliveira, que é do escritório Ferrarese Freitas, conversando conosco. E no segundo bloco, a doutora Juliana, da FIUS, Finocchio e Ustra, um grande escritório também jurídico. Dr. Paulo Henrique, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa do Desenvolve Vale. Tudo bem, Kiko, muito prazer, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa. Maravilha. Sabe, o nosso programa ele traz de tudo, viu, doutor Paulo? A gente traz médico, traz prefeito, governador, ele é tudo que é importante para a sociedade, para a população e a parte jurídica tributária, né? Que às vezes as pessoas não querem falar muito disso, porque sempre remete a um pensamento complicado. É, né? Verdade, é verdade. E agora a gente viu que teve essa aprovação da mudança e já começa agora. Assim, em linhas básicas, para o nosso telespectador, o que vem a ser essa reforma tributária e o impacto que ela pode ter a partir do ano que vem? Perfeito. Bom, primeiro, a gente sabe que nós convivemos hoje com um sistema tributário caótico, né? Para o empresário, para poder sobreviver no Brasil, tem que lidar com uma série de tributos, com infinidade de regras, e tudo isso acaba, obviamente, prejudicando quem quer empreender aqui no Brasil, né? A reforma tributária, ela tem uma ideia de simplificação de todo esse sistema tributário. Então, a ideia é simplificar e não onerar demais quem trabalha no dia a dia, quem vende seus produtos, quem presta os seus serviços. Então, esse sistema ele tende a simplificar cada vez mais essa nossa economia brasileira. Mas isso acabou acontecendo, na sua opinião? Bom, simplificou, porque o que a gente tem visto aí nos encontros que a gente participa é que vão ser uma série de detalhes e que, às vezes, que a gente está num país burocrático, né? Sim. Eu sempre falo que a gente tem que resgatar mais a confiança, porque muitas vezes criam-se regras em cima de regras para tentar evitar a corrupção, para tentar evitar um monte de coisa, e a grande parte da sociedade fica vítima de um ambiente extremamente burocrático. Mas o que foi aprovado vai conseguir simplificar? Pois bem, nessa reforma tributária foi prevista uma série de regras de transição. Então, num primeiro momento, nós vamos lidar com dois sistemas tributários convivendo em paralelo. Isso vai trazer, de fato, um desafio muito grande para o empresário brasileiro. Então, teremos aí, até 2032, dois sistemas tributários convivendo em paralelo, né? Então, teremos que ter um maior controle nas nossas contas empresariais, teremos que ter maior controle com relação às compras dos insumos e até mesmo reprecificar os nossos produtos e serviços. Isso vai trazer um desafio e uma complexidade muito maior nesse primeiro momento. Após esse período de transição, a tendência é que o nosso sistema tributário seja muito mais simples, porque ele vai trazer aí uma nova sistemática de tributos. Esses tributos agora, esses novos tributos, eles incidirão sobre o valor agregado, ou seja, a indústria vai vender os seus produtos, a partir desse momento dessa venda, a distribuição vai
agregar o seu preço ao produto que vai ser revendido para a loja, que a partir daí vai agregar o seu preço. Então, sobre esse valor maior é que vai incidir esse tributo. Então, a tendência é que a gente tenha uma simplificação maior, tal como nós temos em outros países do mundo, como a Europa, Estados Unidos, enfim. Isso, obviamente, em regras gerais. E agora eles vão juntar os impostos que são pagos hoje de forma separadas e vão ter isso de forma concentrada agora. Exatamente. Nós temos hoje basicamente tributos sobre o consumo. Quais são? PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Desses 5 tributos, em regra geral, teremos agora a incidência de 2 tributos, que é a CBS e o IBS. A CBS é um tributo de natureza nacional, federal, né? Então, a CBS vai substituir o PIS e a COFINS. E o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Então, o IBS tem uma natureza que nós chamamos de subnacional. Certo. Então, hoje nós temos 27 regras de ICMS, nós temos mais de 5.000 regras de ISS. Teremos agora uma simplificação e uma unificação dessas regras, agora ICMS e ISS, para o IBS. Mas nessa fase de transição, por exemplo, nós teremos que fazer a cobrança em cima de PIS, COFINS ou já em cima dos novos modelos? Boa pergunta. Teremos essa transição, né? Então, porque em 2026, me perdoe, acho que é a fase de teste, né? Exatamente. Em 2026, para o consumidor, muda muito pouco. Certo. Porque teremos a fase de teste. O que vai mudar já é para o empresário. O empresário terá que terá que calcular tanto o CBS como o IBS com uma alíquota simbólica, uma alíquota que vai chegar até 1% somados os 2 tributos. Tá. Só que essa apuração ela vai ser obrigatória. Quem não apurar de forma correta esses 2 novos tributos poderá sofrer punições pelo fisco. Quer dizer, mesmo em fase de teste, é obrigatório. Isso para qualquer porte de empresa? Qualquer porte de empresa, tá? Desde Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Todas as empresas serão impactadas agora com a reforma tributária já em 26, nessa fase de teste. Doutor Paulo, e quem que a gente deve procurar? É o contador que tem que estar com essa informação na ponta da língua? É importante procurar o seu contador, é importante também procurar seu advogado tributarista para que haja uma suavização desses impactos durante esse período. A gente já tem muitos informais na nossa economia, né? Sim. A pessoa não tem nem advogado, às vezes não tem nem contador. Tudo bem. Porque o autônomo vai ter que todo mundo se enquadrar nisso. Todo mundo vai ter que se enquadrar agora com as novas regras. A gente não vê o governo se movimentando para trazer um apoio para essa população que não tem um advogado, que não tem um escritório de contabilidade, né? Pois então, e a reforma tributária, ela, além de simplificar, ela vai trazer novas regras, né? Como eu falei, como agora a tributação vai ser sobre o valor agregado, é importante sempre prestar atenção sobre aquele tributo que foi pago na etapa anterior, para que a pessoa jurídica possa se creditar desse valor. Portanto, quem está na informalidade não vai conseguir tomar esse crédito. Então, esse é um momento muito importante de se organizar, de se reorganizar para essa nova etapa que nós teremos agora na reforma tributária. Isso em 2026 teremos a fase de teste. Em 27 nós temos já as regras para valer, né? Perfeito. O nosso tempo aqui está passando muito rápido. E me fala um pouquinho, o escritório Ferrarese Freitas hoje, ele é focado no tributário, a sede de vocês é em São Paulo? Nós temos 26 unidades próprias no país. Nós temos aqui o Vale do Paraíba é atendido pela nossa sede de São Paulo, capital. Né? Nós temos uma participação muito ativa aqui no Vale do Paraíba. Então, temos plenas condições de poder atender orientários, empresariados, né? Importante, então, né? Isso é muito importante porque a gente sempre está presente aqui no Vale do Paraíba, né? A cultura do preventivo, na sua opinião, já está dentro das empresas ou ainda não? Ainda não, ainda falta muito para a gente poder ter essa cultura enraizada mesmo, né, no nosso empresariado. Então, o consultivo é muito importante, essa preparação para o que vem pela frente é muito importante para que a empresa possa, de fato, ter aí uma boa performance. Perfeito, nosso tempo aqui está bastante apertado, mas te fazer uma pergunta assim, de um modo geral, você acha que nós vamos pagar mais impostos ou menos impostos com a reforma tributária? Porque a promessa era pagar menos, a gente não esqueceu não.
de modo geral, alguns vão pagar menos e outros vão pagar mais. Então, tem que fazer conta, tem que se planejar. Então, o momento, de fato, agora é planejamento para que a gente possa ter aí uma menor carga tributária possível. Perfeito. Bom, conversamos com o Dr. Paulo Henrique, que é sócio-advogado do escritório Ferrarese Freitas, participou aqui do Desenvolve Vale numa discussão importante com os empreendedores. Quero agradecer, Dr. Paulo, toda a equipe lá do Ferrarese Freitas e alertar os nossos telespectadores, porque não tem jeito de não olhar para esse assunto. Ele é burocrático, ele é delicado e você precisa procurar uma orientação jurídica do seu contador, enfim, para que você não tenha problema com o leão, com a Receita Federal. Obrigado pelo convite, Kiko. Eu fico sempre à disposição. Maravilha, agradeço bastante. Obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos entrevistando a doutora Juliana, que é uma grande especialista também tributária do escritório Finoc Ustra, logo após os comerciais. Muito bem, de volta, hoje a gente está falando aqui de um tema burocrático, mas importante, reforma tributária. Conversamos no primeiro bloco o que vem a ser essa reforma tributária, todo mundo aqui escutou bastante, alguns mais do que outros, mas ela vai afetar todo mundo. Então, a partir de janeiro já começa essa fase teste da reforma tributária e mesmo sendo teste, é obrigatório para as empresas, para os profissionais e tudo mais. E dando sequência com uma nova especialista aqui também, que está conosco hoje aqui, doutora Juliana Amaro, que é muito experiente aí na área da reforma tributária do escritório Finoc Ustra. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Eu que agradeço, Kiko. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês, no Desenvolve Vale. Parabéns pela iniciativa. Acho que ter esse momento de fala, de reflexão sobre um tema tão importante é mais do que necessário. Sem dúvida. A gente sabe que tem temas, que as empresas às vezes não se dedicam tanto aos detalhes, os profissionais também, até pela origem da burocracia, que é difícil de entender, mas nesse momento acho que não tem jeito, né, doutor Juliano? Se a pessoa não entender, se não buscar um contador, ela pode ter problema, né? Sim, o tema reforma tributária é um tema que afeta todo mundo, né? A gente às vezes olha e fala, a reforma vai afetar exclusivamente as empresas, o contribuinte, mas todos nós somos contribuintes, né? Sem dúvida. Então, é importante todos estarem cientes do que está acontecendo, dos impactos, dos desafios, porque toda mudança, ela gera desafio, ela gera preocupação, ela gera incerteza, insegurança, também nesse aspecto. Hoje, lá no seu escritório, quais são os tipos de dúvidas que as empresas estão mais apontando? Das mais diversas. Acho que a maior preocupação mesmo é saber o impacto financeiro, entender, os caminhos que as empresas terão para discutir sobre isso. A gente já começou a ter alguns acenos esse mês sobre alguns estados estão pontuando, falando que a CBS e o IBS eles vão ser incluídos na base de cálculo do ICMS e do ISS para tentar manter a arrecadação no próximo ano. Tá. Era algo que não estava no radar de todo mundo e muito provavelmente antes de se ter já em 2027 o início da CBS, talvez a gente já tenha um contencioso para o ano que vem previsto. Enfim, contencioso, esse é um tema importante. Hoje a gente sabe que tem uma série de empresas que questionam tributos na justiça. O escritório de vocês trabalha muito nisso também? Sim, eu sou sócio, uma das sócias responsáveis pelo tributário contencioso, Atuo nessa área há quase 20 anos. Então, ainda um ponto de necessidade, porque ele nasce. Por que ele é necessário? Não é necessário só porque o advogado gosta de entrar com a ação. Pelo contrário, quanto menos ações a gente tiver e mais simples for a tributação, melhor para todo mundo, né? Porque o processo, no fim, ele é custo para a empresa, ele é custo para o judiciário, ele é custo para a sociedade. Sem dúvida. Mas ele é importante porque é um meio que a gente tem como contribuinte de muitas vezes questionar uma cobrança indevida, garantir que a legislação e a Constituição ela seja aplicada.
Então, né, dirimir alguma interpretação, explicar para o judiciário ou na esfera administrativa a minha operação que o fisco não entendeu. Então, ele é muito importante nesse aspecto, é uma garantia mesmo do contribuinte. E é perfeito. Agora, doutor Juliano, me fala uma coisa. Porque se imagina de que a Receita, de que os contadores, quando fazem as suas guias para recolhimento dos impostos e tudo mais, pensem na forma certa. Por que gera essa dúvida? Como é que surge isso que a gente escuta muito, fala, não, você tem créditos, você tem direitos a receber de governo. De onde que surge essa essência? Onde que está o erro disso tudo? A maior dificuldade, por que a gente tem um contencioso tão grande hoje? Isso. Porque o nosso sistema tributário nacional é muito complexo. A gente tem muita dúvida ainda sobre como aplicar a legislação tributária, né? Então, o principal ponto é o empresário ele interpreta de uma forma, o contador interpreta de uma forma, a Receita Federal, o Estado, o município muitas vezes interpreta de outra. E essa divergência de interpretação que faz nascer os conflitos, isso gera o contencioso. E o número hoje é grande? O número é grande. O número é grande. Então, você tem muita discussão sobre base de cálculo dos tributos, sobre a possibilidade de creditamento, sobre a tributação de benefícios fiscais. Então, tudo isso, cada questionamento ou cada divergência de interpretação, ele vai gerando discussões, né? Acho que a maior discussão que a sociedade ficou mais a par foi a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, que foi uma discussão que se arrastou aí no judiciário até ter um desfecho pelo STF por mais de quase 30 anos. E ainda dessa discussão a gente tem mais um monte que foram gerados por conta dessa interpretação. Agora, um ponto que também sempre vinha na mesa era municípios e estados concorrendo com a questão de tributos, né? Nós tivemos, por exemplo, uma indústria aqui que montou toda uma estrutura, a Cherry, em Jacareí, e 2 ou 3 anos depois, pouco tempo depois, se deslocou para Goiás, né? Com essa reforma tributária, isso tende a diminuir ou não? Nesse aspecto, sim. A reforma tributária ela tem como pressuposto, né, como ideal que se foi buscado a simplificação. Então, assim, se essa simplificação que se almejou, ela realmente for cumprida, a diminuição do contencioso ela vai também acontecer. Regras mais claras, menos divergência, menos dúvida, menos contencioso. Porém, essa questão das empresas mudarem, né? Ter um estabelecimento no estado, ter em outro, em razão de benefícios fiscais, isso também tende a acabar, porque a gente vai ter um tributo único. Então, ao invés de eu ter 26 tipos de ICMS mais, né, do Distrito Federal, lá 27 cobranças diferentes, eu passo a ter só um sistema, um único tributo que é o IBS. E a mesma coisa com os municípios. Eu tenho mais 5.000 municípios no Brasil, cada um exige da sua forma, né, com a sua alíquota diferente, trazendo benefício diferente. Tudo isso também vai ser concentrado dentro do IBS. Então, ao invés de ter todos os tributos, eu vou ter um único tributo. E o desafio vai ser justamente na gestão e controle do pós-exigência desse tributo, que é o contencioso. Quer dizer, isso é importante porque acaba trazendo uma série de prejuízos para municípios, porque uns eram mais agressivos do que outros. Sim. E trazia um desequilíbrio, né? A gente acompanhou muito de perto. Agora, os contadores, a gente sabe da importância que tem os contadores, né? Eu li recentemente uma reportagem em que o autor, ele era da Receita Federal e falava da dificuldade que ele tinha de manter os auditores deles atualizados de tantas mudanças que ocorriam no sistema tributário. Agora, se a Receita Federal tem essa dificuldade, imagina o contribuinte, né? E eu fico pensando, mas quem faz as leis? A gente tem deputados, sabemos que tem muitas pessoas dedicadas a tudo isso, mas a turma tem que ficar atenta a essa desburocratização, né? Com certeza. Como é que fica esse cidadão que é um autônomo, que não tem um escritório jurídico, que não tem um escritório de contabilidade full-time com ele ali, né? Fica exposto à multa, né? E a gente sabe que o Brasil, ele é um país arrecadatório. Sim. Né? Ou seja, então, com toda essa informatização que existe, hoje quem não se adequar vai estar sujeito aí a multas e tudo mais, né? Com certeza. Nós somos um país arrecadatório com uma cultura muito grande de litígio. Como que a gente simplifica tudo isso?
se a gente tiver um canal de maior proximidade entre fisco e contribuinte. Então não adianta que essa relação ela seja antagônica, que eu coloque o fisco de um lado e o contribuinte como se fossem arquinimigos. Até porque o tributo que eu arrecado é para custear o Estado, é para custear a saúde, a educação e todos os outros direitos básicos que o cidadão tem. Se a gente tiver um canal de acesso muito fácil, né, que o comitê gestor ele crie, que a União crie, para que o contribuinte fique próximo, isso vai facilitar também para esses pequenos empreendedores, Sem né? dúvida. Para o empreendedor individual, para o microempresário. Então, é necessário que a gente comece a questionar isso e comece a ter uma mudança de cultura, que ao invés da nossa cultura ela seja voltada para litígio exclusivamente, a gente tem o caminho do litígio aberto para os casos específicos, claro, né, sem porque é dúvida. necessário, mas que a gente tenha o caminho da comunicação, da cooperação nesse relacionamento. Perfeitamente. Doutora Juliana, nosso tempo aqui ele é curto, né? E o escritório Finocchio Ustra, ele tem sede em Campinas e também atua Nós estamos em Campinas, temos unidade aqui em São José, em Ribeirão Preto e São Paulo, mas a nossa abrangência é nacional. É isso aí, o Vale do Paraíba sempre com bons e ótimos escritórios aqui. A gente sabe da importância que tem o Vale do Paraíba, o Desenvolve Vale faz esse apoio. Boas perspectivas aí para as indústrias locais, Embraer, estamos acompanhando aí movimentos interessantes. E a parte jurídica ela é super importante, né? E a gente traz aqui como pauta temas que possam aliviar os nossos empreendedores, possam entender, compreender. Então, você que escutou, que assistiu ao nosso programa hoje, procure o seu advogado, o seu contador, porque essa mudança da reforma tributária começa agora no primeiro dia de 2026. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Kiko. Eu acho que, só para a gente fechar, a reforma tributária ela vai ser um desafio para quem não está se preparando, mas vai ser uma oportunidade para quem já está olhando para isso agora. Perfeitamente, é isso aí. Vamos olhar preventivamente e entrar nessa discussão de forma profissional. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que nos assistem. Maravilha. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.